Nunca na minha vida eu ia imaginar que existisse alguém que, mesmo sabendo de todas as dificuldades de se ter um restaurante, iria trabalhar para ajudar donos de restaurante a serem bem-sucedidos. Quando a gente entrega de verdade, a gente vê que as decisões que a gente toma para nossa vida muitas vezes não tem nada a ver com o que acontece. Passados os anos, a gente descobre o quanto Deus foi generoso na nossa vida. Em algum momento teve em você a síndrome do impostor? A síndrome do impostor sempre traz pra gente uma dúvida. Quando você tiver dúvida da sua capacidade, leia os depoimentos que você já teve. Veja o quanto você transformou a vida das pessoas pelo qual você teve a oportunidade de trabalhar. Nos comportar dessa forma transcende, faz com que as pessoas percebam que você é como elas procuram ser ou como elas são. Então a gente acaba se tornando um espelho ou quem sabe a gente acaba também atraindo pessoas que são como a gente. E aí a gente acaba vivendo no mundo que a gente quer viver, né? Uau, seja bem-vindo a mais esse UAUcast, o seu encontro com pessoas UAU para você se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. E hoje o nosso entrevistado é de arrepiar, se prepare. Ele é CEO da escola Donos de Restaurante, já ajudou mais de 10 mil donos de restaurante a tocarem o seu negócio de um jeito muito mais eficiente. Mas a história dele é uma história que começa muito antes desse posicionamento que eu acabei de partilhar com você. Ele já foi office boy, já foi ajudante de garçom, que tem um nome chique que eu não sei dizer qual é, já foi operador de caixa, teve seu restaurante, quebrou, é uma pessoa que tem uma história riquíssima de muita resiliência, de liderança e de inspiração. Então se prepara para o nosso UAUcast com ele hoje, que além de tudo, cristão, pai de família, esposo, amigo maravilhoso, Marcelo Marani. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Gi, estou muito feliz, Júnior, feliz, entusiasmado por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. Eu quero começar, Marani, com uma pergunta do seguinte. Outro dia a gente estava no nosso encontro de mentoria, montando uma nova palestra sua e eu fui mergulhando na sua história. Sim. E alguns pontos da sua história, eles são preciosíssimos, principalmente porque eu vejo resiliência vazando pelos seus poros. Resiliência é a capacidade que a gente tem de passar por um momento de pressão sem perder a nossa essência, sem nos corrompermos pelo meio e ainda assim entregar o que a gente tem que reentregar. E não é fácil, é uma habilidade que não é fácil. E eu quero ir direto ao ponto aonde você estava trabalhando em outro país e foi humilhado, mas não perdeu o foco. Conta pra gente essa história. Essa história é curiosa e hoje a gente olha para isso e vê tudo o que aconteceu depois mas voltando algumas páginas, quando você diz sobre resiliência, eu não tenho a menor dúvida de que foi a resiliência que me trouxe até aqui, que me fez tornar uma referência para donos de restaurantes, porque desde a minha infância, passando pela juventude, eu sempre tive amigos muito mais talentosos do que eu, e para mim tudo foi difícil. As pessoas hoje, quando me veem gravando vídeo e me pedem algumas ideias e sugestões e acreditam que para mim é fácil, eu digo que para mim é difícil até hoje. Muitas vezes a minha equipe tem que insistir ali um pouquinho mais, tem que colocar na minha agenda, porque para mim ainda é um desafio. Mas a resiliência é algo muito importante na nossa vida. Em primeiro lugar, eu acredito muito que a gente precisa ter um propósito e acreditar no que a gente busca. Voltando na história que você trouxe, eu tive a oportunidade de estudar na Inglaterra, passei um ano por lá, e esse episódio aconteceu em um restaurante, era o meu primeiro dia de trabalho e lembro que eu estava carregando a gente chama de higiene. Você falava em inglês fluente? Não, eu falava um inglês more or less, mas especificamente nesse dia, meu primeiro dia de trabalho dentro de uma cozinha, não era cozinheiro, mas me convidaram para esse trabalho e aí carregando o termo técnico na gastronomia é higiene, entenda como uma travessa de inox, cheia de curry. E ali eu me distraí um pouco, essa travessa caiu no chão e respingou curry na cozinha inteira. E ali eu fui xingado de burro, de idiota, xingado de brasileiro, entre outras coisas.
E para mim, naquele momento, eu pensei em desistir e ir embora, em pedir desculpas, mas algo... O que seu chefe falou pra você naquela hora, além dos xingamentos? Ele falou, vai se limpar e volta a trabalhar? O que ele falou pra você? Então, o líder, ele não me xingou. Ele pediu que eu limpasse a cozinha e que eu me arrumasse para ir embora, porque o curry é aquela comida indiana, né? E ela tem um cheiro forte, além de ter um cheiro, ela mancha muito a roupa. E eu tava com uma roupa branca. Então, como eu não tinha uma peça de reposição ali, era impossível eu continuar trabalhando. Eu fui no banheiro, me limpei, chorei um pouco e pensei, eu tenho um propósito para estar aqui. Então, eu vou mostrar que apesar de eu ter me distraído e ter tido um acidente de trabalho, eu posso ser útil aqui. Então, naquele dia, eu me limpei e voltei a trabalhar, perguntei para o gerente se eu podia continuar naquele dia. Ele disse que sim, ele não me pagou naquele dia, eu consegui fazer um bom trabalho, ele me convidou para voltar e aquilo se tornou uma grande lição para mim, que por mais que a gente seja humilhado na nossa vida, por qualquer situação difícil que a gente passe, depende muito da nossa atitude. Então, essa atitude ficou para mim mesmo de exemplo, eu conto ela em determinados momentos para que sirva também de inspiração para outras pessoas, porque muitas vezes o que vence não é o talento, e sim a determinação, a persistência e a resiliência. É engraçado você falar que eu treino jiu-jitsu há muito tempo. Ah, você pegou faixa preta, Júnior? Peguei. Pô, então você é faixa preta. Cara, eu sou um cara esforçado. Uhum. Eu não sou talentoso. Eu falo assim, ó, se eu fico... A semana passada a gente tava na Colômbia, ficamos uma semana lá, eu fiquei uma semana sem treinar, sem ir na academia, sem nada. Eu voltei, terça-feira voltei, fui treinar, porra, meu irmão, voltei tomando um sufoco atrás do outro. Por quê? Porque eu sou um cara esforçado, eu preciso ter rotina, eu preciso ter consistência. Tem muita gente que tem realmente uma aptidão mais fácil, ele parece ser talentoso, né? E essa outra coisa de você falou uma frase no começo que é assim... puta, tudo é mais difícil, né? É incrível, porque às vezes eu tenho essa percepção até hoje, Mariana. Eu fico olhando e falo assim, caramba, parece que pro fulano é tão facinho, velho. Olha como é que ele conseguiu fazer isso. E eu tô aqui, ó, ralando. E a gente fazer essas coisas, eu falei pra Gislene, uma coisa que eu admiro muito em você é que você teve que se reinventar, cara, de uma forma brutal. Eu sei que a Gislene vai puxar algumas histórias assim, né? Mas eu fico pensando... Você já teve o restaurante, veio a pandemia. A pandemia foi um momento que, a princípio, deu um desespero em muito dono de restaurante. Você tem N histórias, tem um cara, inclusive daqui de São Paulo, que a Gislene foi almoçar lá uns dias atrás, né? Lá. Como é que é o nome do restaurante? Eu lembro lá, gente, Publi, que não é Publi, hein? É verdade, mas assim, poderia ser? Poderia ser. Vou fazer, ó, aqui, presta atenção. Toda vez que eu estiver aqui, faço questão, hein? De almoçar aí, inclusive. Amei a comida. E ainda eu fiquei feliz, porque era um cliente seu. E eu falei pra você agora, antes da gente começar... Vou falar, calma, suspense. Aí eu falei pra você virou meu selo de qualidade pra escolha de restaurante, pra escolha de hambúrguer, pra escolha de qualquer coisa. É cliente do Marani, é mentorado do Marani, eu quero ir lá. Acabei de falar isso agora, antes da gente começar a gravar esse Wowcast pra você. Mas eu me lembro... Quando a gente montou a sua primeira palestra para o evento do ano passado, você me contando o case e me mostrando as fotos. E quando eu vi a foto desse cliente, pensei, gente, eu também não sei os nomes técnicos, mas enfim, que mesa, não é uma mesa aqui, mas um lugar onde botar comida lá do restaurante, como chama isso? É onde serve as comidas, sim. É o mise en place, não é mise en place, né? Mise en place é quando tá cozinhando. O buffet, né? O buffet lá. Eu falei, nossa, que lindo, vendo a foto eu já salivei. Aí um dia passando por São Paulo, falei, caramba, esse aqui é o restaurante do aluno do Marani. E eu me lembro do logo que você fala que eles têm uma cultura muito forte, que é Manai é Manai. Sim. E eu fui almoçar lá, uau, a comida, enfim. Mas, por que falamos sobre isso? Não lembro mais, mas você contou a história dele. Lembrei. E era um cara que ele vivia pelo trabalho, né, cara? Trabalho. Aí até você diz assim, pô, esse cara hoje ele viaja e o restaurante não é só um restaurante, são vários restaurantes em São Paulo e tal. E aí eu fico olhando isso, Mariane, e as pessoas que estão do seu lado, elas só conseguem fazer isso porque confia também. E você, a primeira vez que a gente fez aquele trabalho junto, eu saí de lá com uma impressão, falei, cara, eu até falei pra você, queria montar um restaurante, cara. Eu queria muito montar um dogão, alguma coisa assim,
para ter acesso a você, porque você é um cara que gera muita confiança nos seus clientes, cara. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que você construiu isso? Como é que você percebe essa confiança crescente? Eu sei que tem uma jornada por trás disso tudo, mas como é que você percebe isso, cara? Até assim, você construiu essa confiança, essa autoridade, e as pessoas percebem isso em você. Até para quem está acompanhando esse podcast, como que ela pode fazer para passar essa confiança, para mostrar essa autoridade, para ter esse respeito? Como foi? Eu não sei se você já é mentorado da Gi, se você participa lá do nosso Mastermind, está assistindo esse podcast agora. Muitas vezes a gente acredita que a gente não é capaz de realizar uma série de trabalhos. Em algum momento, falando sobre confiança, quando eu olho para grandes clientes, o Igor, quando começou a trabalhar comigo, faturava algo... O Igor é o dono do Manai. Uhum. Um abraço para o Igor, um grande amigo, estava com ele essa semana. O Igor faturava, em média, 4,5 milhões por mês com restaurantes. E eu nunca faturei nada nem parecido com isso. E aí Não é surreal isso? Por você mês olhar para um com cliente que você fala assim, esse cara, eu nunca faturei isso. E o cara tá fazendo isso num mês. Exato. Então, quando um cliente como esse, como acontece com vocês, clientes que buscam vocês, como eu sei que vocês vão ter alguns podcasts para frente com clientes que faturam centenas de milhões de reais por ano, o Igor faturava ali os seus 4 milhões e meio por mês. Hoje ele é um empresário que fatura quase 8 milhões e muito disso foi, eu falo com muita tranquilidade, pela nossa contribuição. Um exemplo que eu posso trazer eu passei alguns anos, mais de 2 anos, enchendo o saco do Igor, literalmente, para que ele pudesse voltar a operar no delivery. O Igor já tinha sido um operador de delivery e em algum momento ele entendeu que não fazia sentido para ele, porque ele estava indo super bem no salão, vocês conheceram ali, a gente chama de salão e de delivery, as duas modalidades, os 2 canais de venda, e o Igor foi convencido por mim a voltar para o delivery. No ano passado, em maio, né, muito próximo a essa palestra, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ela e que a Gi me ajudou tanto, ela me ajudou a transformar o Igor em palestrante. Ele subiu em um palco, então, para mais de 700 pessoas para contar um pouquinho da história dele, e a gente tirou o delivery dele de 0 no ano passado a mais de 300 mil por mês em uma loja, de 0 a mais de 300 mil em 3 meses. E eu tenho uma notícia boa. A gente conseguiu evoluir um pouquinho e hoje ele está batendo quase R$1 milhão por mês em apenas uma loja. Então a gente saiu de 300 mil e talvez a gente grave um podcast no ano que vem e ele já esteja faturando 2 ou 3 milhões no delivery. Olha, ainda não respondemos a pergunta a questão dessa construção de autoridade, de confiança e percepção de autoridade, que eu quero que você dê dicas mesmo sobre isso. Sim. Mas quando uma pessoa, no caso do Igor, busca a ajuda sua, a ajuda de um mentor, eu tenho a sensação que é como se ela tivesse um tapa-olho, assim, que ela não consegue ver outras oportunidades ou que ela tem medo de dar esses passos. Ou ela sabe que ela tem que dar, mas ela está procrastinando dar esses passos. E aí vem um mentor com a confiança de que sabe que vai dar bom, que conhece o processo, sabe como conduzir, você vai lá, passa essa confiança para ele, ele toma a decisão, faz acontecer e olha o resultado financeiro. Só que quando a gente fala desse resultado financeiro, eu fico imaginando quantos empregos foram gerados num ambiente saudável para gerar esse resultado. Isso é uau. Gi, entendendo isso dentro de um contexto e tomando a liberdade aqui de falar de um cliente que eu sei que você tem, que é o Pedro Sobral. Quando a gente olha para o Sobral, ele é um dos melhores, se não o melhor gestor de tráfego do Brasil. Ele é um cara que tem muito conhecimento sobre marketing digital, mas talvez no momento em que ele te procurou, ele não sabia se comunicar tão bem em cima de um palco. Então, nós, como mentores, nós como orientadores ou como palestrantes, a gente precisa entender que as pessoas não são boas em tudo. E o Igor não era bom em tudo. Quando ele me procurou, não era para aumentar faturamento. Quando ele me procurou, ele queria aumentar a rede de relacionamento dele, ele queria aproveitar o networking que eu tenho.
em restaurantes e de repente ele descobriu que tinha muitas outras coisas que a gente podia fazer juntos. Então, meu convite para quem está escutando e assistindo esse podcast entenda que o seu cliente não é bom em tudo. Por mais que a gente admire os nossos clientes, como eu admiro o Igor, por mais que a gente admire os resultados dos nossos clientes, eu tenho certeza absoluta, com toda a bagagem que eu conquistei no mercado, ajudando grandes clientes. Hoje eu tenho quase 50 pessoas no meu Mastermind, e todos eles, sem exceção, faturam mais hoje do que eu faturava quando eu tinha meus restaurantes. E o Mastermind tem uma taxa de renovação de mais de 90%, a gente tem uma adesão nesse Mastermind muito boa, e o que eu quero dizer com isso é, mesmo clientes muito grandes, a gente consegue ajudar. Então, meu conselho é: tente entender e escutar com o coração aberto aquelas dores daquele cliente. Muitas vezes, venda para o seu cliente o que ele quer comprar, mas entregue o que ele precisa. Isso parece um clichê, e talvez, se for um clichê, é porque funciona. Muitas vezes o cliente vai te procurar com um propósito e a gente vai entender aquilo, mas a gente vai escutar com o coração quais são as dores para que a gente possa, de fato, entregar uma solução dentro do repertório que a gente tem. E é isso que nos dá confiança. É isso que realmente faz com que a gente possa avançar. Quando a gente conquista os primeiros resultados com esse tipo de cliente que talvez em algum momento, Júnior, a gente entendeu que a gente não ia conseguir ajudar, quando a gente começa a empilhar resultados com esses clientes, é como se abrisse uma porta, é como se tirasse uma venda dos nossos olhos e a gente entendesse: uau, eu consigo ajudar esse tipo de cliente. E aí, essa mágica, que não tem nada de mágica, é resiliência, é esforço e é também muita fé, a gente tem certeza absoluta que a gente é esse mensageiro iluminado. É trabalho, né? A gente fica pensando... Por um tempo, eu vi meu pai, ele se aposentou muito cedo, né? Com 55 anos, ele pediu a aposentadoria dele, saiu, e não que ele parou de trabalhar, mas ele entrou nesse status aposentado. E por um tempo eu fiquei pensando assim, não, eu quero me aposentar logo também. Só que eu já tô com 50 anos. E se eu fosse olhar pro meu pai, falta só mais 5 anos de vida produtiva. E esses dias eu ouvi um conteúdo... Pô, você tá bem, Júnior. Tá parecendo que você tá com 30. Puta, cara. Aí... A lataria obrigado. tá Pera um pouquinho, boa, deixa eu voltar minha pra gente. terra aqui, porque a minha filha esses dias foi ver uma palestra e aí a pessoa que subiu no palco disse assim, muito prazer. Não, eu falei e tal. assim: Mariana, presta atenção, fecha o notebook agora, que ela tava assistindo a palestra e trabalhando. Já aplicando o que a pessoa tava falando. Eu falei: fecha o notebook agora, porque tem um senhorzinho no palco. Aí é isso que o cara fala. Eu tenho 56 anos, era em outro idioma, né? Daí eu... Caramba. E aí a Mariana Será mandou que eu uma entendi? Eu mensagem. acho que isso é o jiu-jitsu, ele não tem um cabelo branco. Será que eu entendi Eu certo? tenho pouco cabelo, Mariane, mas brancos ainda não Pois apareceram. Aí a Mariana tirou uma foto do palestrante, mandou pra ele no grupo da família e falou assim: papai, você tá bem, hein? Tá vendo isso? Não, a frase foi a seguinte: pai, você precisa começar a dar uma piorada, porque tá ficando feio pros outros aqui. Mas enfim, mas o que eu tava dizendo é que eu achava que eu ia parar, né? Sim. Mas o trabalho é o que faz a gente se manter vivo o tempo inteiro, cara. Sem É o que faz a gente estar disposto, disponível. E uma coisa que eu admirei mais ainda você foi quando você começou a contar uma história de um lugar que você entrou com consultoria e eu fui, conforme você foi contando, eu pensei, já comi nesse lugar já. Como assim que esse lugar contratou o Marani? Porque às vezes as pessoas olham e pensam assim, o Manai tem quantos restaurantes? 8, 10 lojas. É isso. Não, o Marani é um cara difícil, inacessível. E de repente, eu tava em BH, 11h30 da noite, com uma fome danada. E não tinha, eu sou meio reticente a chegar num lugar e já pedir iFood tarde, porque eu não sei o que vai vir. E aí eu sempre pergunto se tem algum lugar próximo para comer. Ele gosta do presencial, ele gosta eu de gosto sair. de lá ver e tal. E aí a Gislene falou, precisava comprar um remédio. Eu fui numa farmácia ali perto, no caminho encontrei um podrão. E falei assim, será? Meio duvidoso esse lugar assim, né? Tá bom. Não conhecia, né? E logo em seguida começou a chegar um monte de cruzeirense, tinha acabado um jogo lá em BH e o povo foi comer lá, chegou umas 50, 60 pessoas. Falei, parece que é bom. Um efeito manada ali me pareceu bom. E aí eu fiz o pedido, demorou uns 40 minutos. A hora que eu comi aquele X-Bacon, me arremetia uma infância. Porque é aquela carne feita ali, um hambúrguer smash gostoso. E aí eu
você falou, eu falei assim, cara, realmente tinha uma coisa muito diferente lá no X-Tudo. É X-Tudo, né? Exato. No X-Tudo, em BH, que era diferente, que eram processos bem organizados. E isso foi muito legal, porque a pessoa, quando chegou em você, ela já tinha tido uma experiência de franquia, não deu certo, ela tinha um bom movimento, e você trouxe para ela realmente uma mentalidade de empreendedor, de processos. E tem uma coisa muito legal que você falou nesse dia, que eu queria que você falasse um pouco, que é assim, ó, geralmente o dono de restaurante, ele não sai do eito ali, né? Ele fica no pé da operação, ele é de segunda a segunda, ele só viaja se der uma oportunidade muito grande, se ele conseguir alguém para ficar ali no caixa. O que você faz com os seus clientes? Que tipo de abordagem você traz para eles poderem aos poucos ir soltando a rédea e entendendo que eles não precisam estar lá? Porque a dona do X-Tudo, ela abre de 5 da tarde às 5 da manhã e ela não tá na operação. É verdade. Começando... E só um PS aqui, né? Você falou isso, Júnior, tipo, o Manai já era um restaurante muito grande, procurou um mentor. O X-Tudo, uma hamburgueria pequena, Simples. procurou um mentor. Uau. Eu falei o podrão aqui com muito carinho. Até perguntei pro marido. Claro. Posso falar que é um podrão? Porque é muito gostoso, não é que era... A Fernanda, que é a dona de lá, chama de podrão. Tá tudo Então tá bem. bom. Tá É tudo carinhosamente chamado de podrão. Sobre o que você falou, sobre acessibilidade, eu tenho hoje acessos ao meu trabalho desde o preço zero, quando as pessoas baixam alguns e-books de graça. A gente tem quase 200 podcasts que são de graça, a gente faz conteúdos diários, assim como vocês também fazem, para trazer uma contribuição para o nosso mercado de graça. A gente diz que a gente tem uma tonelada de conteúdos de graça, mas a gente tem alguns degraus. Inclusive tem um degrau importante, Júnior. Eu faço eventos presenciais, eu já visitei 23 capitais do Brasil fazendo eventos presenciais, e tem uma coisa que eu não negocio. As pessoas que vão no meu treinamento, elas têm momentos de interação comigo, e sempre, no final do treinamento, eu fico até a última pessoa que quer tirar uma foto comigo. Às vezes eu vejo que pessoas viajam 3 horas, 4 horas, 5 horas. Uma pessoa me chegou um dia e disse: Marani, eu passei mais de 24 horas viajando para chegar até aqui. E de repente a gente dizer que eu não tenho tempo para tirar uma foto, ou que eu estou muito cansado porque eu dei 9, 10 horas de treinamento, eu realmente acho que a forma de respeitar o nosso cliente é de estar ali do lado dele. Mas esse treinamento presencial, que às vezes custa 300, 600, 1.000, 2.000, 3.000 reais, dependendo do público-alvo e dependendo do que a gente vai mostrar e da profundidade, a gente também tem produtos de 100 mil reais. Então tem desde 0 a mais de 100 mil reais, dependendo da profundidade do relacionamento comigo. Quando a gente pega clientes como a Fernanda, como você trouxe, a Fernanda é minha cliente há 4 anos, se eu não me engano, 4 ou 5 anos, e ela cresceu e amadureceu muito. Ela amadureceu tanto que ela também subiu no palco do Move comigo. Ela foi a outra convidada. Eu subi e perguntei a Gi se ela considerava que seria legal levar 2 cases, e eu levei o Igor do Manai e levei a Fernanda para mostrar que a gente ajuda clientes que já são muito grandes, mas clientes que também estão ascendendo nesse mercado. O mercado de restaurantes é um mercado muito perigoso. 50% dos restaurantes que abrem quebram até o 2º ano. 90% dos restaurantes não sobrevivem a 10 anos. E a gente nota, quando a gente vai analisar os números, que não é problema só da economia, não é problema só político, o problema está no despreparo desse dono de restaurante. A maioria acabou caindo de paraquedas nesse mercado e muitas vezes ele não tem ajuda, ele não tem uma consultoria financeira, ele não sabe precificar, ele não sabe fazer marketing, ele não sabe fazer gestão de pessoas. E então é um desafio, e esse é a ajuda que a gente oferece para esse mercado. No caso da Fernanda, a gente ajudou a fazer um rebranding, a se posicionar melhor, a gente ajudou a Fernanda a vender mais dentro do mercado dela. Ela é uma grande empresária, aprendeu a formar lideranças, e ela aprendeu tanto que eu a convidei para ser uma mentora do meu programa. Hoje ela é mentora de gestão de pessoas, e ela ajuda, Júnior, a fazer exatamente o que você viu na prática e o que você viu em loco. Como dono de restaurante, não se importa como foi o meu pai. Meu pai é um dos grandes donos de restaurantes que eu conheço, talvez
talvez não, para mim o mais especial de todos, mas o meu pai passou mais de 47 anos com a barriga no balcão. Uma das maiores dores que eu tenho da minha infância é de ter perdido a presença do meu pai para o restaurante. E uma das coisas que me moveu é: eu não vou passar pelo que o meu pai passou e quero que outros donos de restaurantes também não passem. Então, um dos meus maiores desafios é tirar a barriga do balcão dos donos de restaurantes. Isso é uma missão bizarra, né? Porque quando eu conheci a Gislene, a família dela tinha padaria. E aí não tinha sábado, nem domingo, nem feriado, nem dia santo. O tempo todo trabalhando. O pouquinho que às vezes eu via meu sogro não indo à padaria é quando ele tinha alguém de muita confiança lá que iria fazer o pão tão bem feito. Que era da família também, óbvio. E que geralmente, se não era da família ou era um terceiro, a pessoa ela avisava assim, tipo, olha, eu tenho que ir 3h30 da manhã, 4 horas da manhã para preparar os pães. Ela avisava, falava, não vou hoje. Meia hora antes. E eu, às vezes, chegando da balada com a Gislene, tava lá vendo o seu Antônio saindo pra padaria. O que foi, seu Antônio? O fulano não vai trabalhar, eu vou lá fazer, porque... Então, isso que você trouxe é uma missão de vida e com muito fundamento, né, cara? Mariane, falando do seu pai... Gi, um adendo aqui que é assim, eu costumo dizer que o dono de restaurante é um cara que trabalha muito, muitas vezes 10, 12, 14 horas por dia. Mais louco que o dono de restaurante é só o dono de padaria, porque quando o padeiro falta, ele vai para a padaria às 3 da manhã e fica pelo menos até às 10 da noite, que é o momento que a gente fecha, e as pessoas que não conhecem esse trabalho de padaria, que eu também oriento, quanto o dono de restaurante, é que quando a padaria fecha, ele não acabou o trabalho dele, tem que fazer o trabalho de higienização, de limpeza, ele tem que acabar de fechar a parte dos funcionários, fazer o checklist de fechamento. Muitas vezes esse dono de padaria chega na casa dele meia-noite e ele não consegue dormir. Ali ele ainda vai comer alguma coisinha, vai tentar desacelerar. Quando ele acabou de desacelerar, o padeiro faltou e ele tem que voltar para a padaria. Então é quase que um trabalho 24 horas. Mais louco que o dono de restaurante, só o dono de padaria. Eu concordo. Você falou do seu pai, eu sou privilegiado porque eu sei muitas histórias suas. Sim. Mas o seu pai, eu posso dizer que ele te obrigou a trabalhar? Sem dúvida. Na minha casa era uma democracia cubana. Ou você trabalha ou você trabalha. Você tem o direito de trabalhar e não abusa desse direito. E abuse desse direito. Você e aí, pode com 14 trabalhar comigo, você teve que trabalhar. Você pode trabalhar comigo ou você pode ir para o mercado de trabalho. Pode escolher o que você quer. E aí, o que você fez? Eu comecei a trabalhar com meu pai aos 14 anos de idade. Meu pai sempre foi um cara muito rígido. Ele assinou minha carteira de trabalho, tinha um horário de trabalho que eu precisava cumprir. E às vezes os meus amigos iam ali para as festinhas de 15 anos e eu ficava louco para sair com os meus amigos, para começar a viver ali uma vida de jovem, né? Aquela juventude que aos 15 anos tá bastante eufórico para conhecer novos amigos, para compartilhar ali essas amizades. E o meu pai dizia: Marcelo, você tem um horário a cumprir. O seu horário na pizzaria meu horário na pizzaria era quando eu comecei de 1 às 5 e eu fazia um trabalho de motoboy, depois eu fui ser ajudante de garçom. De office boy. De office boy, exatamente. É de office boy, porque o motoboy é outra história. De office boy, verdade. Obrigado pela correção. Depois eu fui trabalhar de comi, que é o ajudante de garçom. Então eu trabalhava de 7 às 11 horas da noite e a festinha já tinha começado, começava às 9 ou 10. Aí o meu pai dizia: você pode ir às 11, mas eu te busco à 1 da manhã. Eu falava: pai, mas não dá nem tempo até eu colocar a roupa e chegar lá. Ele falou: se não dá tempo, você não vai. Então, se você quiser ir, são 2 horas, porque depois de 1 hora da manhã não entra filho na minha casa. E aí, no mundo que a gente vive hoje... Não entra. Não entra. Era bem... Então, e ele ia me buscar para saber se eu tinha consumido bebida alcoólica, se estava tudo bem, quem eram os meus amigos. Você então, tem mais irmãos? Tenho uma irmã e um irmão. E a mesma regra que aplicou para você, aplicou para todos? A mesma com a minha irmã, com o meu irmão, ele já estava um pouco mais... O caçula já foi... Entendi. Então, Entendi. O que você pensa desse tipo de educação, de uma comunicação de um pai para um filho no mundo de hoje? Gi, cada vez mais desafiador. Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, eu tenho um filho que vai nascer em setembro, espero que não durante o iFood Move de novo, mas
Eu acredito que está cada vez mais desafiador, o mundo traz muitos desafios. A gente foi também criado, assim como eu criei a Laura, numa orientação espiritual cristã. Eu vejo a necessidade cada vez maior disso, porque hoje eu agradeço muito ao meu pai por ter sido tão rígido. Hoje, para mim, o trabalho é algo que me complementa absurdamente. O trabalho, para mim, é algo que para mim é muito importante. Para mim, é completude, para mim, é felicidade. Além de ser importante, essa questão da disciplina também veio muito desse trabalho que o meu pai teve comigo, esse cuidado, esse amor, né? Na Bíblia fala tanto sobre disciplina, o quanto a disciplina é amor, o cuidado é amor, e eu vejo isso hoje quando a gente tem outros exemplos de pais que acreditam que ser permissivo é o que há de mais legal, e aí a gente vê os filhos se perdendo na vida. Então eu agradeço muito e tenho certeza absoluta que muito dos resultados que eu consegui na minha vida vem da criação que eu tive, do quanto meu pai foi rígido. Naquele momento não foi tão legal, não. Eu sofri bastante com essa criação, mas hoje eu agradeço imensamente os meus pais pelo amor que eles tiveram por mim. Literalmente tem coisas muito desafiadoras, momentos difíceis que a gente passa na vida, que a gente não entende, que a gente fica bravo, Sim. Ou com o nosso pai daqui, ou com o nosso pai de lá, né? E que depois, lá na frente, você fala, obrigado, fez todo sentido. É exatamente isso que você vivenciou. Quando a gente fala do nosso pai do céu, é ainda pior, né, Gi? Porque quando a gente aprende a pedir, que também é o que a palavra de Deus diz, que a gente precisa pedir, a gente precisa externalizar, a gente precisa conversar com Jesus, com Deus todos os dias, a gente muitas vezes pede o que a gente acredita ser o melhor para a gente, quando na verdade o que diz a palavra de Deus é que a gente precisa entregar. E quando a gente entrega de verdade, a gente vê que as decisões que a gente toma para a nossa vida muitas vezes não tem nada a ver com o que acontece. Passados os anos, a gente descobre o quanto Deus foi generoso na nossa vida. Um dos episódios que eu quero contar aqui sobre isso, sobre o quanto Deus é generoso na nossa vida, em 2016 eu tive uma falência. Eu montei o meu 3º restaurante e ali teve um episódio de muita arrogância. Meu primeiro restaurante eu paguei em 1 ano, eu tive um payback em 1 ano. Meu segundo restaurante eu tive um payback em 1 ano. Vendi essa operação, coloquei muita grana no bolso Tava e pensei... se achando. E pensei, uau, eu vou ficar multimilionário com restaurantes. Montei o meu 3º, fiz um passo ousado, alavanquei bastante. Fui trabalhar com uma coisa que eu não conhecia, eu tinha trabalhado com pizza o tempo inteiro da minha vida, e ali eu fui trabalhar com churrasco, com parrilla, era algo muito novo no Brasil ainda, e eu tive uma falência. Não foi nada do que eu esperava, não foi nada do que eu pedi a Deus, e eu passei por 3 anos muito difíceis. Como é que você se sentiu quando você quebrou? Eu me senti envergonhado. Afinal de contas, meu pai até então tinha sido um dono de restaurante que criou 3 filhos, que deu uma boa vida para os 3 filhos. Essa boa vida é um dono de restaurante de classe média que fez com que os filhos estudassem em boas escolas, que deu uma boa educação, e eu tinha sido um dono de restaurante fracassado. Então os meus amigos às vezes me diziam assim, Gi, Marcelo, meus amigos de infância não me chamam de Marani, Marcelo, eu vou visitar o seu restaurante. E às vezes eu ficava procurando a coragem para dizer, não tem mais restaurante. O restaurante fechou. E eu ficava com muita vergonha e eu tentava me esconder disso. Muitas vezes não queria sair de casa, não queria conversar com meu pai, porque sempre vinha o assunto de como é que está o pagamento das contas, e eu não tinha pagado as contas ainda. Eu fiquei devendo para o banco mais de R$500 mil nessa época. E era uma conta que no final eu não conseguia pagar, porque me restava um restaurante, eu tinha algo como R$20 mil de lucro nessa época, e uma conta totalmente impagável. E ali foi ali que eu entendi que eu havia sido muito arrogante, foi ali que eu busquei ajuda, e depois que eu busquei ajuda e consegui me recuperar, depois que eu consegui pagar as minhas contas, eu comecei a falar sobre as minhas dores na internet.
comecei a falar sobre o quanto era difícil administrar restaurantes na internet. E foram chegando pessoas e mais pessoas que passavam por aquelas dores. Nessa época não existia escola para donos de restaurantes, existia escola de gastronomia, mas escola de gastronomia não ensina como ser empresário, não ensina como vender mais, não ensina como administrar bem um negócio, como fazer gestão de um negócio. E ali eu comecei essa trajetória. Em outras palavras, o que eu quis dizer é: essa falência foi o que fez com que eu entendesse que outras pessoas também precisavam dessa ajuda. E talvez, se me perguntassem há alguns anos, você quer passar por essa dor e que depois depois dessa tempestade tem um arco-íris? Talvez a minha resposta seria: não, obrigado, eu estou muito bem onde eu estou. E então Deus prepara algumas coisas na nossa vida que a gente jamais poderia esperar, e eu sou muito grato por isso. Bom, é bem interessante isso, porque a gente estava no último Núntios, você não foi, que é o nosso grupo lá do Mastermind. A gente fez uma dinâmica, a Gislaine preparou uma dinâmica que eram algumas perguntas para a gente, em trios, compartilhar a sua resposta, a sua percepção sobre aquilo, e a cada tempo trocava de pessoas e tal. Sim. E uma das perguntas que chegou em mim foi: o que você pediu para ter que hoje você tá resmungando para fazer? E aí eu falei: caramba, que merda, eu fiquei muito fulo da cara com aquilo. Fiquei muito bravo com aquilo, porque quando a gente começou a trabalhar juntos, e trabalhar em família não é simples. Eu trabalhei com meu pai muito tempo também, igual você. Depois a gente separou em 2012 e eu disse: não quero mais trabalhar em família. Não quero mais, porque isso aqui dá muita encheção de saco. Vai chegar um momento que vai ter um problema aqui de geração, de cultura e tal. E aí fui trabalhar com a Gislaine. Mas eu sempre quero deixar muito claro que a Gislaine não é minha parente, a gente só casou. Então a gente tem filhos. Tô brincando, mas... E quando eu vim trabalhar com a Gislaine, esqueci por que eu falei isso. Deu uma volta. Talvez é porque você estava tentando falar o quanto é difícil trabalhar com pais, fazer a mudança de geração. Isso, né? E aí, quando a gente veio trabalhar, eu pedi a Deus para ter uma família, uma empresa grande, que a gente pudesse trabalhar dando treinamentos, que a gente pudesse ajudar outras pessoas, que tal. E eu elenquei algumas coisas que hoje existem. Então a gente ajuda muita gente. A gente dá treinamento pra caramba. Pô, a gente tá aqui... Nunca na minha vida eu ia conhecer você. É verdade. Nunca na minha vida eu ia conhecer você. Nunca na minha vida eu ia imaginar que existisse alguém que, mesmo sabendo de todas as dificuldades de se ter um restaurante, iria trabalhar para ajudar donos de restaurante a serem bem-sucedidos. Nunca ia te conhecer. E aí, hoje, eu me peguei, né, lá no Núntios, eu me peguei reclamando que eu tava viajando muito. Pô, é um saco. Vai para aeroporto, pede voo, passa 3, 4 horas em voo e vai não sei pra onde. E de repente eu tava ali reclamando de algo que eu pedi. Sim. Eu pedi pra ter. Sim. Eu pedi pra ser grande. Eu pedi pra ter acesso a várias pessoas. Eu pedi pra ter pessoas desafiadoras trabalhando com a gente. Eu pedi tudo isso. E agora eu tô reclamando, né? Então, essa certa arrogância de vez em quando, você tem que parar e olhar e falar assim: pô, se você pediu, se você se entregou, e você chegou aí, poxa vida, agradeça. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Não tem a glória sem que a gente passe por essas dificuldades, nem tudo que a gente faz é o que a gente gosta, a gente sabe que a gente precisa fazer o que tem que ser feito, e na nossa jornada, Júnior, a gente vai continuar passando por grandes desafios. Quando você fala de viagens, eu acredito que no ano passado eu fiz mais de 40 viagens a trabalho. 40 viagens, se a gente tem 52 semanas, quer dizer... Praticamente toda semana. Você praticamente chegava em casa, trocava a mala, um beijinho nas crianças, na esposa, e rua de novo. Mas literalmente foi isso que aconteceu. Esse foi um dos motivos pelo qual eu me mudei para São Paulo esse ano, para
tentar diminuir um pouco o número de viagens, mas na nossa casa a gente se organiza como um time. Eu falo com a Fernanda que a gente é um time. Enquanto eu estou viajando para fazer o meu trabalho, ela está fazendo o trabalho. Enquanto eu sou o atacante, que estou buscando prover para a família, enquanto eu estou buscando novos caminhos, eu divido todas as glórias com a Fernanda, que está trabalhando na defesa para cuidar da nossa família, para prover na nossa família, para cuidar da nossa filha, que é o nosso bem mais incrível. E quando a gente pensa que a gente é um time, tudo faz sentido, porque eu não me sinto mais importante do que ela não se sente mais importante do que eu, a gente está cuidando cada um do que cabe dentro do que a gente combinou e a gente acaba ganhando os jogos. Então, é um projeto assim. Muito bom, porque hoje a sua filha está vindo aí, a segunda, a primeira está com um ano. Agora é um menino. Tá um menino. Bom, um casal, a gente também tem um casal, o nosso mais velho é o Gabriel, tem 22, e a Mariana tem 18. Quase 19. Quase 19, ela fala, né? E a gente, quando passa dos 25, fala, não, eu tenho 25 mesmo, e aí resiste até o último dia, né? E eu fico muito orgulhoso quando alguém chega e fala assim, cara, o Gabriel é um moleque focado, pô, dedicado, que cara generoso, que cara presente, a Mariana, que pessoa que engaja as outras pessoas. Cara, isso eu fico muito orgulhoso, mas eu sei quão desafiador foi educar esses meninos, sabe? Então quando a gente olha hoje o resultado disso, é porque a gente também dedicou muito tempo, a Gislene levava desenho e quebra-cabeça e 1000 coisas, então essas crianças tiveram uma atenção muito grande, né? E é a mesma coisa que a gente faz, enfim, com os nossos clientes, enfim, isso foi expandindo, hoje eles estão mais velhos, então a gente expandiu isso para levar essa cultura para fora também. Mariane, você falando da sua história, me vieram 2 perguntas na minha mente. A primeira é, em algum momento teve em você a síndrome do impostor? Eu não sou bom o suficiente, não é pra mim isso. Pessoas, como que eu vou ensinar isso? Olha, eu quebrei, eu não tenho a bagagem pra compartilhar. Você já sofreu? Tem cliente que fatura mais do muito que eu. dinheiro e eu nem cheguei Com perto. certeza absoluta. Até hoje isso acontece. Eu posso dar um exemplo. Hoje eu sou contratado por grandes redes de restaurantes no Brasil. Posso dar um exemplo aqui. Do Pobre Juan, eles me contrataram no ano passado para dar um treinamento de liderança. Então eles colocaram todos os gestores em uma sala e quando eles me fizeram o convite, eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou mostrar para esses caras? Eu frequento o Pobre Juan há muitos anos, eu adoro o Pobre Juan. Tem muitos anos que eles ganham todos os anos como a melhor rede de parrilla do Brasil. E quando surgiu esse convite, a síndrome do impostor sempre traz para a gente uma dúvida. Será que eu realmente consigo fazer um trabalho como esse? E eu aprendi com o Damásio, que é um dos meus mentores também, uma coisa que eu quero deixar como sugestão aqui para você que está assistindo esse podcast, que é quando você tiver dúvida da sua capacidade, leia os depoimentos que você já teve. Veja o quanto você transformou a vida das pessoas pelo qual você teve a oportunidade de trabalhar. Lendo esses depoimentos e entendendo quanto essa história foi mudada, esse desafio, ele se torna quase impossível de se recusar qualquer convite, que é o que eu preciso entender, o que eu preciso fazer para vencer esse desafio. Então, meu conselho é sempre quando tiver essa síndrome do impostor, trabalhe em bons resultados que você já teve para que você tenha essa confiança e busque ajuda, como eu busquei a ajuda da Gi, como eu busquei a sua ajuda no ano passado, quando também me veio um convite para palestrar no maior evento para donos de restaurantes do Brasil. Até então o maior evento era o meu, a gente leva entre 700 e 1.000 pessoas, só que o convite era para participar de um evento para 10.000 pessoas. E esse desafio, então, se multiplicou por 10 e eu disse, opa, preciso de ajuda. E aí eu busquei a maior referência do Brasil, que são vocês. Obrigado pela ajuda. Eu fico muito feliz, inclusive vai palestrar de novo, com novas histórias, com uma nova palestra. Para nós, na verdade, é uma honra. O nosso trabalho é dar luz a quem
toma a decisão de iluminar a vida do outro. E falando nisso, a outra pergunta que estava na minha mente é: como é que foi o seu processo de conversão e dessa busca de maturidade na fé, né? Ao ponto de reconhecer, puxa, fui arrogante, Deus foi me conduzindo, como que foi? Nesse momento, Gi, que eu contei sobre a falência, eu busquei muito a palavra de Deus. Eu comecei a entender algumas coisas que eu não entendia, não sobre religião, mas sobre espiritualidade, mas ainda não foi o meu ponto de virada. Meu ponto de virada foi há mais ou menos 3 anos, e eu fiz uma pergunta que realmente a resposta foi algo que para mim mudou completamente a minha relação com Deus. E eu tinha visto o Thiago Nigro contando uma coisa, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, bati um papo com ele, e logo depois desse papo, passado alguns dias, em uma conversa, me lembro, eu estava descendo uma avenida na minha cidade, em Sete Lagoas, e aí eu conversando com Deus, eu fiz uma pergunta, na verdade um questionamento. Eu falei: Deus, se realmente você existe mesmo, eu quero que você me dê essa prova na minha vida. Eu preciso de uma prova mesmo. E isso tem a ver comigo. Me perdoa, mas eu preciso dessa prova. E uma das coisas, meu maior sonho de vida, a gente tinha o nosso planejamento, eu e a Fernanda, mas meu maior sonho era ser pai. E depois dessa conversa que eu tive com Deus, exatamente 7 dias depois, eu recebi a notícia que eu seria pai. Caraca. Deus Não respondeu. chora não, que eu choro junto, viu? Eu sou desses aqui, viu? Eu sou o que chora junto. Como que você se sentiu nesse momento? Depois disso, a minha conexão com Deus se fortaleceu, sei lá, vezes 1000, vezes 1 milhão, não sei calcular. Mas foi a maior resposta que eu podia ter, e desde então a minha relação mudou bastante, o quanto eu passei a buscar a palavra de Deus, o quanto eu trouxe a minha família e as pessoas que participam do meu ciclo para buscarem a palavra de Deus também. E desde então, para mim, tem sido uma caminhada cristã que os desafios não mudaram, eles continuam sendo grandes, mas a minha relação com Deus mudou muito depois desse dia. E é uma relação de fidelidade, né? Você passa a olhar... Eu falava pra Renata, a gente estava vindo pra cá ontem, e eu fico pensando assim, quando a gente tem essa visão profunda do servir, do estar próximo de Deus, do valorizar a instituição do casamento, Sim. Deus vai afastando literalmente algumas cagadas possíveis de acontecer na nossa vida, ele vai afastando. E a gente passa a olhar aquilo como um filtro para saber se essa pessoa vai chegar perto de você ou não. Sim. Né? Eu vejo assim, é triste, mas infelizmente lá no passado meus avós tiveram relacionamentos extraconjugais e não sei o quê, e eu vi muito sofrimento na família, eu pude ver isso acontecendo, e eu tomei uma decisão na minha vida que o meu casamento seria um casamento de respeito, de fidelidade, duradouro, até que a morte os separe. Não é fácil, porque os desafios da vida a dois, de trabalhar junto, acontece, mas à medida que algumas pessoas vão se aproximando da gente, os nossos primeiros filtros vão sendo aplicados e a gente consegue perceber, não é pela competência, mas é pela vida, se essa pessoa vai permanecer perto da gente ou não. Sim. É surreal isso, porque você começa a atrair um tipo de público, de pessoas também, que elas às vezes têm lá seus problemas, as dificuldades, mas elas têm muito mais inspiração na vida que você tem hoje do que na sua competência técnica. As pessoas olham para o Marani e devem olhar e falar assim, pô, esse cara trabalha, morava em Sete Lagoas, mudou para São Paulo, filho pequeno, toca uma operação gigante. Esse cara tem que ter, no mínimo, um coração de servir muito grande. E as pessoas vão se aproximando e não é pela competência. Porque se fosse pela competência, a gente não estaria aqui.
Eu tenho certeza disso. Falando sobre comportamento, você falou dos seus avós, mas eu posso falar, eu não tenho vergonha de falar isso, porque a gente tem que trazer o que aconteceu na nossa vida de mudança. Eu tive uma experiência de ter sido casado antes de me casar com a Fernanda, e essa relação extraconjugal, ela existia, eu não tinha uma relação com Deus. E o resultado foi que esse casamento acabou muito rápido. Eu fiquei casado menos de um ano, e não foi só por relações extraconjugais, é porque não existia harmonia. Então, eu consigo perceber a mudança na nossa vida a partir da nossa decisão e do nosso comportamento, porque hoje eu posso dizer que uma das coisas mais incríveis da minha vida é o meu casamento. O quanto também é desafiador, como você disse, claro que é desafiador, mas o quanto a nossa cumplicidade, o quanto a gente se empenha, eu e a Fernanda, para fazer com que esse casamento seja um casamento de felicidade, de construção, de exemplo para nossa filha e também de devoção e de fé. Então, tem muito a ver com o nosso comportamento. E o que você disse, o que você trouxe agora, né, Júnior? Que a gente atrai pessoas como a gente é. Então, nos comportar dessa forma transcende, faz com que as pessoas percebam que você é como elas procuram ser ou como elas são. Então a gente acaba se tornando um espelho, ou quem sabe a gente acaba também atraindo pessoas que são como a gente. E aí a gente acaba vivendo no mundo que a gente quer viver, né? E um homem que busca viver na fé, um homem que prima pela família, que prima por gerar resultado na vida do outro, que se reinventa tomando uma decisão de compartilhar o seu conhecimento e as suas dores nas redes sociais, e hoje mentor de centenas, milhares, alcança milhares e milhões de pessoas através das redes sociais. Como que foi para você tomar a decisão de não vou guardar para mim as dores, não vou guardar para mim o meu conhecimento, e aquilo que para mim é óbvio, aquilo que para mim é simples, eu vou compartilhar? Como que foi essa tomada de decisão? Foi quase que natural, né, Gi, o que aconteceu na minha vida, mas a importância do mentor é muito grande. Eu citei aqui o Vitor, vou citar de novo, porque ele foi o grande incentivador disso. O Vitor me ajudou muito nessa condução, no período em que eu comecei a fazer o trabalho. Quero trazer um exemplo também que vai servir para as pessoas que acompanham aqui o seu podcast. Na primeira vez que eu vendi um treinamento, eu esperava que eu ia fazer a venda de 100, 200, 300 treinamentos, e quando eu fiz o meu primeiro lançamento, eu vendi três cursos. E pensa uma coisa, eu trabalhei na Vale por muitos anos, a gente não falou isso aqui, eu trabalhei no mercado corporativo, no ano de 2015 eu tinha um salário de, 20, 25 mil reais. E aí, lá em 2018, 2019, eu faço meu primeiro lançamento e vendo para 3 pessoas. E aí eu falei pro Vitor, cara, não vou entregar, não vou. Não faz muito sentido isso, eu não preciso dessa grana cara, isso vai me dar um baita trabalho, isso aqui não é para mim, acho que não tá legal. E aí ele falou, Marani, honra as 3 pessoas que compraram. E aí, acredite, as 3 pessoas. 2 pessoas eu tinha ajudado a montar desde o zero os restaurantes deles, então eles compraram por gratidão, alguma forma de me devolver o que eu tinha feito, porque eu fiz uma consultoria gratuita deles passarem meses dentro da minha pizzaria junto comigo. Então eles compraram quase como se fosse assim, olha, vou te comprar aqui o seu treinamento para te ajudar. E uma pessoa eu não conhecia, o nome dele é Luciano, estava montando uma hamburgueria aqui em São Paulo, chamada Popais, e então, para mim era uma vergonha muito grande. E a ajuda de um mentor me fez seguir. E ele falou, talvez esses sejam os 3 primeiros dos 300, dos 30, dos 300, dos 3.000. E como a Gi falou, hoje a gente tem mais ou menos 10 milhões de visualizações no Instagram, a gente tem quase 500 mil seguidores, e talvez se não fosse pela orientação, eu não tivesse conseguido isso. Isso é muito bom, cara, porque a Gislene deu treinamento corporativo há muito tempo, e eu lembro de uma vez entrar na Novartis em Resende, uma farmacêutica gigante, e aí eu fui montar a sala para ela, enquanto ela falava com a diretora de RH, e chegou um senhor de camiseta polo, por dentro da calça,
nitidamente ele era gringo, porque ele falou um português meio enrolado, né? Mas a primeira coisa que eu fiz foi, como é que é o nome do senhor? É Martin. Seu Martin, o senhor vai participar do treinamento da Gislene? Não, não vou. Mas o que você está fazendo? Não, vou montar aqui. E de repente ele estava empurrando uma cadeira, arrastando uma mesa, e eu simplesmente conversando com ele lá. E aí passou uns 10 minutos ali comigo e falou, bom trabalho para vocês, e saiu. Ele saiu, vinha a gerente de RH com o olho esbugalhado. Falei, o que foi, Tati? O que o Martin queria? Eu falei, meu Deus, eu fiz uma merda muito grande. Quem é Martin? Ele é o CEO da empresa. Falei, Tati, eu só conversei com ele. Nem de senhor eu chamei. Fui chamando pelo primeiro nome. E ela ficou preocupada com aquilo. Uhum. E 3 anos depois, né, gata? Foi uns 3 Sim. anos, né? 3 anos depois, a Novartis passou por uma reestruturação. Esse site foi fechado aqui em Resende. E o Martin mandou uma mensagem pra gente, pra Gislene, disse assim, preciso fazer uma reunião com você, mas eu vou te mandar um documento de sigilo e tinha uma cláusula civil criminal se aquele conteúdo vazasse. A Gislene assinou e entrou na reunião. Eu falei, meu Deus, que nós vamos pra cadeia agora? E ele disse o seguinte, eu tô indo pra sede da Novartis na Suíça, eu vou ver se eu consigo manter o site aberto, mas eu não sei se eu vou conseguir. Hoje é segunda-feira, eu preciso de vocês aqui na sexta-feira para dar um treinamento. Estão todos em treinamento, a fábrica inteira tá parada, e eu preciso que você segure esse treinamento sexta-feira, porque eu chego aqui no Brasil de volta para as 5 horas da tarde com a resposta de vai fechar ou não. E aí, infelizmente, a fábrica fechou, enfim, foi um processo. Ele segurou a gente o final de semana inteiro para segunda-feira participar do processo demissional das 300 pessoas. E quando a gente questionou ele, falou, mas por que você quer que a gente fique aqui? Porque essas tudo pessoas... que eu queria era ir embora, né? Pensando, meu Deus E a gente... do céu, vai ser muito, muito difícil, porque eu me apego, né? E a gente se conecta. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu... E o Martin fez... tinha que estar na plenitude aqui, ó. E o Martin fez um projeto naquele site que todos os 300 colaboradores passaram por um treinamento com a Gislene ou comigo. Então, ele falou assim, eu quero que vocês fiquem, porque essas pessoas, elas confiam em vocês, elas amam vocês. E beleza, a hora que terminou todo o projeto... Ele ainda falou assim, eu só quero que elas possam passar por isso e te olhar. Pensei, meu Deus do céu. Como alguém sereno e tal. Quando terminou tudo isso, eu fiz uma pergunta pra ele. Falei, Martin, nós viemos mais de 20 vezes pra cá. Por que você contratou a gente 20 vezes para dar o mesmo treinamento, fazer todos os colaboradores passarem por isso e tudo? Ele falou assim, a primeira vez que a Gislene veio, eu não acompanhei. A segunda vez, eu fui recebido por você. Eu pensei, mas o que eu querendo questionar, né? Ele falou assim, você foi uma pessoa que não perguntou o que eu fazia, você não questionou nada, você simplesmente perguntou meu nome, me engajou ali naquele momento, e eu lembro de te ajudar a montar a sala. Eu falei, é verdade. Ele falou, então por isso. Então essas coisas, Marani, são coisas que a gente não imagina. É verdade. Não imagina. Que é uma pessoa tão importante dentro da rede, tão grande, e ele foi, por muito tempo, eu não sei se ainda tá lá no LinkedIn, ele fez uma menção a Gislene. Sim, tá lá. Tá lá até hoje. E ele fez uma menção depois de se tornar o CEO global da Novartis. Uau. E aí ele fez uma menção que ele teve no Brasil, que teve uma consultoria conduzida pela Gislene, muito boa, não sei o quê. E aí isso tá é uma o loucura. ponto, Mariane, da gente se deixar usar por Deus, seja, como você falou, no Entende Futebol, era atacante o quê? Defesa? Atacante de defesa. Então, seja como atacante, seja na defesa, e tratar as pessoas independente do cargo que ela possui, não importa se é grande, se é pequeno, E com respeitou dignidade, esses seus 3 respeito. primeiros clientes, né, cara? Você levou até o fim, entregou. É difícil realmente, principalmente no status que você tava. E se você tivesse desistido... Certeza que a gente não estava aqui agora, Você né, não, gente? exatamente. Eu falo que você falou sobre Deus, você pediu um sinal e ele deu. Às vezes o sinal de Deus é justamente não dar o que você pediu. É verdade. Para te formar. Por exemplo, você ter quebrado, por exemplo,
não sei o nome chique de novo, mas a bacia, o inox de curry ter caído no chão. Então, quantas dores um ser humano passa na vida, que a gente não entende o motivo, mas que Deus sabe que lá na frente isso vai ser testemunho para tocar, para ajudar com o seu conhecimento a transformar o outro. Fico muito feliz de escutar tudo isso e nós vamos para a nossa participação especial do nosso público. Pô, é verdade, a gente tem audiência aqui. Vamos lá, amada. Olá, tudo bem? Uma honra te ouvir. Eu acredito muito na questão da ressonância, da frequência, igual você comentou. Mas às vezes a gente é engolido pelo automático, né? E eu queria saber se você tem alguma rotina da manhã ou algum momento de silêncio que te faz voltar ali para a linha, para o prumo, uma respiração, enfim, para que você não fique naquele looping do automático. Muito bom. Qual é o seu nome? Ellen. Ellen, obrigado pela pergunta. E por algum tempo eu tentei fazer meditação e consegui fazer meditação, na verdade. Por algum tempo eu me policiava muito para ler pela manhã, que é algo que eu adoro fazer, mas eu tenho um perfil comportamental que eu sou mega indisciplinado. Então, o que eu faço todos os dias para me trazer esse alívio que você perguntou, para me reconectar comigo mesmo, fazer atividade física, jogar squash. Eu adoro jogar squash. Uma das coisas que eu recomendo para os meus clientes, porque muitas vezes as pessoas chegam no limite de dizer assim, Marani, quero vender meu restaurante. Está muito difícil a minha rotina. E muitas vezes o que a gente precisa não é desistir dos nossos sonhos e dos nossos negócios. Eu acredito de verdade que se a gente está cansado, a gente precisa de descansar. E uma das coisas que eu vejo nos meus clientes eles não fazem com frequência o que eles mais gostam. Eu citei aqui, por exemplo, jogar squash, tem outras coisas que eu gosto de fazer também com frequência, mas o jogar squash me reconecta comigo mesmo, me faz desencadear alguns hormônios que são tão importantes ali para a nossa vida. Então, ter na sua agenda, e o dono de restaurante não usa agenda, então é um dos desafios eu fazer com que esse profissional, esse empresário possa usar, mas colocar na agenda mesmo. E um exemplo todos os dias às 5 horas da tarde eu preciso jogar squash. E a gente sabe que tem imprevistos, a gente sabe que existem grandes desafios, mas fazer algo que você gosta todos os dias, ou pelo menos com uma boa frequência, te faz entender que está valendo a pena a jornada. Senão a gente passa a trabalhar demais, a fazer coisas que nos estressam demais e a gente começa a refletir. Será que eu estou indo para onde eu sempre sonhei? E dinheiro não é tudo na vida, né? Isso é muito Obrigado. maneiro. Que eu fico... Eu tenho uma pergunta para fazer pro Marani. Então faça a última. Agora, é a última? Então vamos lá. Tem mais uma? Tem mais uma? Perdão, vamos lá. Marani, tudo bem? Parabéns por compartilhar momentos tão íntimos da tua vida com a gente. Isso fortalece demais todo o nosso aprendizado. Por falar em resiliência, gostaria muito que você compartilhasse alguns momentos que foram exigidas essa resiliência sua. Pode ser? Claro, Obrigada. Muito boa a sua pergunta. E essa pergunta a gente poderia discorrer dela aqui o dia todo, né? Eu acredito que momentos de resiliência é o que não faltam na nossa vida de empresário. Uma das coisas que o Júnior falou e que eu comecei a entender, eu fiz uma formação de conselheiro, um dos meus desejos é trabalhar no board de algumas grandes empresas no Brasil, foi que os ciclos de modelos de negócios estão cada vez mais curtos. E o que eu passei a entender? Porque eu precisei de me reinventar muitas vezes dentro da minha jornada. Fazendo um recap muito rápido, eu em 2010 fui contratado pela Vale, trabalhei na Vale de 2010 a 2015, em 2011 eu descobri que grande empresa não era algo que eu queria para o resto da minha vida. E essa foi uma decisão difícil, porque eu precisei, em primeiro lugar, tomar uma decisão de começar a empreender, então eu começava a trabalhar eu saía de casa às 6h30 da manhã para chegar às 8h30
no meu trabalho, e aí eu saía da Vale por volta das 6 da tarde para chegar na minha pizzaria às 7h30. E aí eu ia até meia-noite dentro desse trabalho. Ali eu precisei ser muito resiliente para não contar para mim mesmo que estava muito difícil. Acordar às 6h30 da manhã, trabalhar até meia-noite e meia, porque eu estava começando, eu só tinha 4 funcionários no meu restaurante. E ali em 2013 eu montei o segundo e continuei na Vale, e ali tem uma boa explicação também do porquê que o meu casamento não durou tanto. Afinal de contas, eu não tinha tempo nem de namorar. Então, era uma correria louca, buscando alguns sonhos ali que eu tinha. Então, eu precisei também ser resiliente nesse episódio de vida, porque lembra que eu disse que meus pais eram muito rígidos, principalmente meu pai, então não ter um casamento bem sucedido foi algo muito difícil para eu aceitar. Eu busquei fazer análise, busquei psicólogos para me ajudarem ali naquele fracasso que eu tive na minha vida, que para mim, dentro da criação que eu tive, foi um fracasso. 2015, então, eu decido sair da Vale, que também foi uma decisão muito difícil, porque eu tinha um salário muito bom, e quando eu fui contar isso para os meus pais, que era uma decisão, e fui pedir a bênção deles, eu não tive a bênção, porque eles não queriam que eu saísse, mas ainda assim eles entenderam o quanto eu queria fazer isso, só que um ano depois eu quebrei o restaurante. Então, eu tive que ser resiliente quando eu escutei dos meus pais dizendo, eu te falei que isso ia acontecer. E é a frase doída, né? É muito dolorido falar, eu te avisei, porque né? São as pessoas que a gente mais ama. É. São as pessoas que eu queria apoio naquele momento, e talvez o que eles queriam não era dizer exatamente isso, mas o que eles queriam dizer era, eu tentei cuidar de você, mas você não permitiu que a gente cuidasse. E ali eu precisava, então, provar para os meus pais que eu era bom o suficiente para pagar as minhas contas e para vencer na vida. Então, a cada desafio que ia aparecendo, eu ia dizendo, eu preciso provar para o meu pai que eu sou bom. E ali eu consegui vencer alguns desafios, que foram muitos, como, por exemplo, quando eu vendi só 3 treinamentos, eu me perguntei de novo, nossa, no restaurante não funcionou, aqui também não está funcionando, o que mais eu vou fazer da minha vida, né? Eu sou um fracassado. Então, foram muitas batalhas. E antes da gente terminar, eu não queria deixar de contar um episódio que veio dessa resiliência. Quando eu busquei a ajuda da Gi, a gente combinou como seria esse trabalho, e até ali eu já tinha feito centenas de palestras. A primeira vez, quando eu fui palestrar para a Gi e para o Júnior, eu nunca tinha me visto numa situação tão difícil, e eu também precisei ser resiliente, porque a primeira frase da palestra demorou quase meia hora para sair. Eu olhava para a Gi, tentava fazer e não saía, e ela foi me dando tranquilidade, foi me dando segurança, a gente foi trabalhando melhor isso. Lembra disso? Lembro. Claro que sim, né? A gente passou um dia inteiro em uma sala. Eu nunca vi uma mentora passar um dia inteiro numa sala com o mentorado, foi a primeira vez, e olha que eu já fiz várias mentorias. E o resultado disso tem um episódio muito, muito curioso que vale contar aqui. Depois da minha palestra no iFood Move, eu fui para o meu stand, e tamanho foi o movimento no stand que o bombeiro veio correndo, dois agentes ali do corpo de bombeiro, 2 policiais militares do corpo de bombeiro ali, 2 militares, né, não policiais, vieram ali perguntar o que estava acontecendo no stand, porque tinha muita gente no stand. E aí eu falei, calma, tá tudo tranquilo. Isso aqui é uma estratégia criada pela Isso Gi. aqui é o efeito uau pós-palestra. E aí fizeram uma fila que eu não consegui nem almoçar. Foram mais de 2 horas de foto e de autógrafo por uma estratégia que a Gi criou. E aí, se você quiser descobrir essa estratégia, acho que tem que mandar uma mensagem, tem que fazer Mas essa levantada de bola do Marani é muito boa, então eu vou falar aqui, olhando para você, o seguinte. Aqui, fixado no primeiro comentário desse episódio, tem um link que vai te dar acesso ao material mais rico que a Gislene já construiu até hoje. Uma área onde você vai ter acesso. Se você tem problema falar em público, tem um curso de oratória. Se você quiser falar sobre vendas, tem um curso de neurovendas. E são cursos aplicáveis, com trilhas organizadas, para você ter acesso a isso. É muito menos do que comer uma pizza e beber uma coca. Com R$ 147 por mês,
você tem acesso a esse conteúdo. É só tocar no link que está fixado no primeiro comentário e fazer a sua assinatura do Clube Efeito UAU e ter acesso a isso tudo. E tem mais um detalhe. A Gislene, nesse grupo, uma vez por mês tem uma sessão de Q&A, de tira dúvidas, de acesso à equipe, enfim, você tem a condição ainda de conhecer, de falar com a gente ali num Zoom, num meeting, e você tem acesso a isso a R$ 147. Não perde tempo, faz agora essa assinatura. Ô Júnior, peraí. Compra a pizza e a coca, senão eu fico sem o emprego. Por favor. E aí compra esse material que eu super recomendo, eu sou fã do trabalho da Gi, do Júnior, e aí você assiste o material comendo pizza e tomando uma coca. Muito Boa, bom, perfeito. muito bom. Eu tenho uma última pergunta, Marani, que é o seguinte, as pessoas elas têm o hábito de falar para mim assim, ai, a Gislene é tão querida, ai, a Gislene é tão fofinha, né, Renata? A gente escuta bastante, né? Ai, ela é tão meiga. Não é. Eu não acho isso também. Eu também não acho. Eu não acho nada. Mas eu tô há 25 anos nesse rolê, e aí as pessoas, é que você tá casado com ela e tal. Marani, você já tomou uma invertida da Gislene assim, que você falou, porra, meu, precisava? No dia 14 eu tenho uma reunião com ela e eu já tô me preparando para as correções. Eu ia falar que para as chicotadas, mas é que não é bem assim, né? Mas de fato nada de carinho. É com carinho, mas é com disciplina. Para mim é um desafio muito grande fazer as apresentações que eu faço para a Gi, trazer uma apresentação para Gi, mas eu entendo que é o trabalho dela e, afinal de contas, quando eu busquei esse trabalho com vocês, era realmente isso que eu preciso e que eu estava precisando. Então, não esperem isso, esse carinho aí, acho que não vai acontecer. Essa fofurice. Por outro lado, a gente tem o amor e o carinho da Gi, que é sempre tão cuidadosa, mas as correções são feitas e é isso e ponto final. Goste quem gostar. Exato, e isso é muito legal. Eu quero encerrar a minha parte aqui dizendo o seguinte, que às vezes as pessoas acompanham os conteúdos e veem a Gislene fazendo conteúdo diário sobre a vida espiritual dela, que vê a Gislene trazendo sugestões todos os dias de como melhorar a comunicação, de como melhorar a sua vida, o seu desenvolvimento pessoal. Mas quando as pessoas chegam próximo da gente e elas percebem, estão dentro de uma imersão, estão dentro de um mastermind, está dentro de uma mentoria, nós temos aqui alguns mentorados aqui. A Gislene, ela, com muito amor e verdade, ela não alivia a mão. Então, quem quiser chegar perto da Gislene e da gente, saiba que a gente vai cuidar de você com muito respeito. Mas as verdades serão ditas, as correções serão feitas com muita caridade. Venha aberto também a crescer. Porque se o Marani, um mega empresário que passou por tudo que passou, contou uma história linda para nós aqui, aceitou e veio de coração aberto para um feedback, e o Marani não investiu R$147, ele investiu uma centena de R$1.000 aí. Quase 1.000 vezes isso. Para estar aqui com a gente. Veio com o coração muito aberto, e eu queria te agradecer muito por confiar na gente. Você nunca tinha comprado um curso sequer nosso. É verdade. Você chegou direto num produto de alto investimento. Sim. Veio aberto. E a parte mais interessante disso tudo é que você chegou e disse assim, olha, eu vou fazer um evento X, e a recomendação, se eu não me engano, você estava no grupo do Pedro, isso. E a recomendação é que a Gislene vai me ajudar a fazer isso. Então, cara, queria te agradecer muito por essa confiança, por estar junto com a gente nessa jornada, por esse respeito enorme que você tem pelo seu trabalho. E eu acredito cegamente que o trabalho, através do trabalho, a gente se santifica. A gente tem pessoas extremamente desafiadoras, pessoas exigentes, pessoas... E uma frase de São José Maria Escrivá, que orienta muito a minha vida como empresário, é que ele fala assim, se você só trabalha com pessoas de caráter mole, gelatinosos, ele fala, você não vai se santificar.
Ou seja, a gente precisa também daquela pessoa que exige, que Por briga, isso que eu que não sou questiona. fofa, minha Por gente. isso que a Gislene não é fofinha. Tá vendo? Eu Então, tô levando as pessoas à santificação. 3 coisas sobre isso. Quando eu busquei agir, a recomendação foi de 2 amigos e 2 pessoas do mercado que eu respeito demais. Pedro Sobral e Alexandre Abramo. Eles falaram, 3 pessoas, Cleiton Maranhão também. Quase fui injusto com o meu amigo Cleitinho. São 3 caras que conhecem tudo do mercado digital e muito sobre comunicação. E eu tava no Mastermind do Pedro e aí os 3 me falaram, Marani, você precisa de ajuda nisso? Gislene. E aí me passaram o telefone da Gi. E aí eu procurei vocês, e aí a segunda coisa é o resultado. As 2 palestras que eu fiz no Move foram classificadas como as melhores palestras do iFood Move. E a gente tinha palcos diferentes, a minha estava nas top 3 dos 2 palcos, então valeu a pena. Só isso aqui fala por si só. Mas a terceira coisa eu acho que é o mais legal, que é quando a gente se aproxima, né? Quando eu me aproximei de vocês, a gente vê caráter, o ser humano que vocês 2 são, a comunidade que vocês criaram, as pessoas que a gente conhece nessa comunidade. E então, isso de verdade é o que fecha esse ciclo e que faz muito sentido, né? Então, eu sou muito grato pela ajuda que vocês me deram até aqui, sou muito grato por estar aqui com vocês hoje e, claro, recomendo esse trabalho para todo mundo, porque afinal de contas, o que a gente quer para a gente quer para as outras pessoas também, né? Uau. Marani, você falou palavras fortes e eu quero encerrar o nosso Allcast dizendo para você que está nos acompanhando que se inspire na história do Marani e chegue a uma conclusão. A síndrome do impostor vai bater na sua porta todos os dias. Essa voz sabotadora vai falar na sua cabeça todos os dias até o dia que você morrer. Simples desse jeito. Só que você toma uma decisão de qual voz você decide escutar. Segundo ponto, quando nós escutamos a história do Marani, ele coleciona fracasso, mas ele não é um fracasso. Então, você não é os fracassos que você coleciona na sua história. Você não é o que eu penso de você, você não é o que o outro pensa de você, você não é nem o que você pensa de você. Você é aquilo que Deus pensa de você. E o Marani só está onde ele está hoje porque ele deixou-se moldar por esse Deus que vê toda a bondade, todo o potencial, toda a luz dentro dele. Então pegue essa história desse homem, desse profissional, desse ser humano incrível, se inspire com isso. E compartilha com a gente aqui nos comentários qual foi o aprendizado que você teve e não guarde esse Allcast só para você. Compartilhe, abra seu WhatsApp, pega o link, abra seu WhatsApp e fala, cara, quem que tá aqui na minha rede que precisa escutar isso? E manda o link dizendo assim, você precisa assistir a essa entrevista. Nós contamos com o seu compartilhamento, afinal de contas, você faz parte dessa família UAU aqui junto conosco. Não se inscreveu ainda? Toca para se inscrever, deixa o seu like e, Marani, muito obrigada por você estar aqui, por toda a logística, por todo compartilhar, por estar aqui. Deus te abençoe infinitamente, toda a sua família, cada mentorado seu, cada pessoa que é atingida pelo seu conteúdo gratuito e ainda bem que você não parou. Olha só aonde você chegou e ainda nem o teto te segura. Todas as redes sociais do Marani estão aqui fixadas no primeiro comentário junto com o link do Clube Efeitual e manda uma mensagem para ele. Se você é dono de restaurante, padaria, cara, você não pode ficar fora. Você tem o dever e a obrigação de estar junto no time do Marani. Gi, obrigado pelo carinho. Júnior, obrigado por me acolherem tão bem e parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são 2 seres iluminados. Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Uau! Caraca, rapaz!